Olá, espero que estejam todos bem. Para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de falar da importância da paciência e da perseverança na fé em momentos em que parece que Deus se esqueceu de nós. Noé e José são dois exemplos bíblicos de homens de Deus que passaram por experiências assim e foram vitoriosos. Após 150 dias dentro da arca, de Gênesis 8:1, então Deus lembrou-se de Noé. Para Lutero, essa afirmação significa que, desde o dia que Noé entrou na arca, nada lhe foi dito, nada lhe foi revelado, dando a impressão de que Deus o tivesse esquecido. Veja, em resposta à perversidade do ser humano daqueles dias, o dilúvio assolou toda a terra e todos os seres vivos. Mas a Noé, o único homem justo que Deus encontrou naquela geração, Deus mostrou benevolência e faz uma aliança com ele. O Eterno manda construir uma arca e antes de iniciar o dilúvio fala com ele. Era o momento de entrar na arca. A partir de então, parece que Deus fica em silêncio, e somente após terminar o dilúvio e a terra ficar totalmente seca, Deus fala novamente com Noé e os manda saírem da arca. O fato de ficarem trancados naquela arca, sendo jogados de um lado para o outro, levado pelas ondas durante quase um semestre, sem uma palavra de Deus, foi o que possivelmente gerou neles esse sentimento que tinham sido abandonados, que tinham sido esquecidos por Deus. Certamente, como ressalta Lutero, foi um tempo muito penoso. Contudo, Noé ateve-se à promessa que havia recebido. Um exemplo de fé que nos ensina que a paciência e a perseverança são necessárias para todos os que creem na promessa divina. Como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Lutero, para Lutero, a expressão "o Senhor se lembrou de Noé" foi usado por Moisés como se fosse uma figura de linguagem, que significando que Deus agia como se tivesse esquecido de Noé, quando em verdade ele não pode se esquecer de seus santos. E ressalta que, embora seja verdade que Deus sempre se lembra dos seus, também quando parece que os abandonou, no caso de Noé, Moisés indica que o Eterno se lembrou dos seus também no que diz respeito à percepção deles, ou seja, através de um sinal, de uma demonstração clara daquilo que havia prometido antes na palavra e no Espírito. Outro exemplo de paciência e perseverança na fé, quando parece que Deus se esqueceu de nós, é a história de José, que havia sido esquecido na prisão. Após a sua recusa definitiva ao convite da mulher de Potifar, que queria ter um caso com ele, ela o acusa de ter tentado violentá-la e ele é mandado para a prisão. Entretanto, diz o texto que mesmo ali na prisão, Deus ainda estava do lado de José, de modo que tudo que ele fazia dava certo. E assim o chefe da carceragem o colocou como administrador da prisão. Certo dia, 2 oficiais de Faraó, que haviam sido presos e estavam sob os cuidados de José, tiveram um sonho, e José interpreta esses sonhos, e tudo acontece exatamente como ele havia previsto. O chefe dos copeiros do Faraó é então perdoado e restituído à sua antiga função, à sua antiga posição, e José, após interpretar o seu sonho, diz a ele, não se esqueça de mim quando as coisas estiverem dando certo para você. Fale de mim ao faraó e tira-me daqui. Gênesis 40, de 12 a 15. Mas o chefe dos copeiros, depois que voltou a servir o faraó, diz o texto que se esqueceu totalmente de José. Gênesis 40, 23. Mas como Deus não pode se esquecer de seus santos, o Senhor faz com que José seja lembrado e tirado da prisão. Usando a figura de linguagem que Moisés usa com Noé, poderíamos afirmar, então Deus se lembrou de José. Faraó tem um sonho que ninguém conseguia interpretar, foi então que o copeiro
né, o chefe dos copeiros, se lembra de José e fala para Faraó da sua experiência com ele na prisão. José é tirado da prisão, interpreta o sonho de Faraó e é nomeado então governador de todo o Egito. Vejam, foram mais de 2 anos de espera. Para alguns, e talvez até para José, poderia parecer que Deus havia se esquecido dele, né? Mas na verdade Deus não tinha se esquecido, né? O que acontece é que tinha a hora certa das coisas acontecerem, né? Imagine caso o chefe dos copeiros tivesse falado de José para Faraó antes, né? Talvez o desfecho da história poderia ter sido totalmente diferente e ele não teria se tornado governador do Egito e salvado tantas vidas da fome. Veja que tem coisas boas que é melhor que não nos aconteça em determinados momentos, para que coisas melhores e maiores nos aconteçam em momentos futuros. E embora as pessoas possam se esquecer de nós, né, o que acontece geralmente quando não lhe somos mais necessários ou quando passamos por momentos de dificuldade, Deus não pode esquecer os seus santos. Como disse Davi, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Ou ainda, né, como nos lembra o autor de Hebreus, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ou seja, mesmo quando Deus pareça demorado em responder, né, e tenhamos a sensação de que Ele se esqueceu de nós, creia que Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu de você. Né? Que a resposta e a ajuda dele virá na hora certa. Portanto, seja paciente, tenha coragem e conte com a ajuda do Espírito Santo para manter-se perseverante na fé. Assim, quando você menos esperar, poderá afirmar, então Deus se lembrou de mim. Que Deus te abençoe com graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.